Em Samambaia, uma escola teve que transferir as aulas para um local provisório, mas o que deveria ser temporário já dura um ano. Um ano e meio, na verdade, né? O galpão é apertado, cedido pela administração, é a única opção até que a nova escola fique pronta. Veja o motivo de tudo isso na reportagem. Quando os alunos da escola classe Guariroba foram transferidos para o galpão da administração de Samambaia, não esperavam passar tanto tempo no local. A estadia seria provisória, mas já dura desde março do ano passado. Não tem sido fácil. Por mais que eles fizeram um esforço bom para nos dar uma condição mínima de trabalho, mas ainda é ruim, porque a escola tem toda uma estética, tem toda uma estrutura. E isso é importante porque nos facilita demandar o projeto político-pedagógico. E aqui é muito insalubre. Amanhã nós vamos dar início a um projeto de meio ambiente, não é? Quer dizer, você não tem espaço para trabalhar com essas crianças de uma forma muito mais lúdica, fica muito mais dentro de sala de aula. Quer dizer, isso complica. E a escola lá, o espaço é realmente, tecnicamente, não é perfeito para que nós possamos demandar nossas atividades pedagógicas. Os alunos estudavam na escola que ficava na BR-060, zona rural de Samambaia Norte, demolida para a construção do aterro sanitário. A estrutura do novo colégio já está pronta, mas detalhes importantes precisam ser finalizados, como a instalação elétrica e hidráulica, vistoria e acesso ao prédio. A escola está praticamente pronta, falta só essa questão do DR, fazer a acessibilidade dos ônibus lá na DF-180, a SEB fazer a ligação da energia, porque aí dá para se fazer o teste de elétrica, de hidráulica e ter as licenças para entrarmos ao prédio. Não é? A gente que acredita que talvez para esse ano não, mas o que nós queremos é que nos garanta a entrada na escola em 2018. Em nota, a Secretaria de Educação informou que as obras na escola Guariroba estão 98% executadas. A previsão é de entrega e é de até 60 dias. Agora, enquanto isso, continua improviso. Pois é, tomara mesmo que a Secretaria de Educação cumpra o prometido e entregue essa obra em 60 dias, né? Quando o governo atual assumiu, muitas obras ficaram inacabadas. Obras faltando 2%, 3%, 1% para ser concluída. Porque quando a empresa é contratada para realizar a obra de reforma ou de construção, é preciso, ao concluí-la, que a empresa dê um recibo, o governo dê um recibo do recebimento mesmo da obra, né? Mas o governo, para fazer isso, tem que pagar pelos serviços prestados. E aí não paga porque está quebrado. Enfim, tudo isso explica essa demora que já leva um ano e meio. Mas as crianças não merecem isso, não tem nada a ver com essa crise e o que precisam mesmo de uma escola decente e não improvisada para aprender e estudar adequadamente. Joesley Batista e Saldi agora estão presos por tempo indeterminado. Aconteceu o que se esperava. A temporária virou preventiva, horas antes de acabar o prazo. A determinação é do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo. Saldi vai a Papuda e Joesley foi transferido logo cedo para São Paulo. A Polícia Federal entendeu que era muito perigoso manter o empresário em uma cela comum de um presídio federal. Voltamos a falar ao vivo com a Renata Dourado. O certo é que agora não tem prazo para acabar essa prisão, né, Renata? É isso, né? Ontem veio essa determinação aí dessa prisão que até então era temporária, tem um prazo de 5 dias para durar, então virou essa prisão preventiva que realmente, como você bem disse, não tem prazo para durar. Ocorre que Joesley Batista não tem diploma de nível superior, então se ele fosse para Papuda, ele iria ficar numa cela comum. E como você bem disse aí, foi a própria Polícia Federal, nós conversamos mais cedo com o advogado, tanto de Joesley quanto de Ricardo Saldi, e ele disse que não foi um pedido da defesa, foi a própria Polícia Federal quem determinou que Joesley fosse transferido. Hoje à tarde ele vai ter uma audiência de custódia lá em São Paulo, mas de qualquer forma essa determinação é para que ele fique lá realmente por uma questão de segurança. Ele saiu, nós temos aí essas imagens, ele saiu aqui da sede da Polícia Federal, da carceragem da Polícia Federal, por volta de 8h15 da manhã. Essa aí é exatamente a imagem dele saindo. Foi para São Paulo, chegou em São Paulo, Rodrigo, por volta um pouco antes de meio-dia. Então, como a gente disse, a tendência é que ele permaneça por lá. Já Ricardo Saldi deve ser transferido ainda hoje para o presídio da Papuda. Ao contrário de Joesley Batista, ele tem diploma de nível superior. Então, ele vai ficar numa área reservada a vulneráveis.
vulneráveis. Mas ainda assim, existe uma preocupação dos advogados, porque como a gente disse, nós conversamos mais cedo, e o próprio advogado disse que mesmo nessa área aí de vulneráveis, existem 6 pessoas que foram delatadas pelo próprio Ricardo Saldi. E uma dessas pessoas, ainda de acordo com o advogado, teria jurado o Ricardo Saldi de morte. Então há sim uma preocupação, mesmo nessa área aí reservada, há uma preocupação por parte da defesa com relação a isso. Agora, Rodrigo, esse jatinho que você viu aí agora há pouco, que levou Joesley Batista para São Paulo, a informação que a gente tem é que ele vai passar em Curitiba e que vai trazer o ex-presidente da Câmara, o ex-deputado Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, existe um pedido para que ele esteja aqui em Brasília na próxima segunda-feira, então ele vai ser ouvido na quarta, quinta e sexta aqui em Brasília, naquela investigação que apura aí a delação de Lúcio Funaro. Mas a informação que a gente tem é que possivelmente ele deve vir hoje, deve permanecer aqui em Brasília para participar dessas audiências na semana que vem. Rodrigo. Obrigado, Renata. Vai continuar acompanhando esse caso. Agora continuam atrás das grades aí por tempo indeterminado. Por tempo indeterminado, o Joesley Batista é provável que ele volte a Brasília depois de prestar os depoimentos em outro processo. Ele é acusado em São Paulo e tem prisão preventiva decretada na capital paulista pela 6ª Vara Federal por crime de manipulação do mercado financeiro. Depois disso, ele certamente será trazido de volta para Brasília. O lobista Ricardo Saldi, que é cúmplice do Joesley nos crimes que lhe são imputados, ele, de fato, como explicou a Renata, ficará, como também Joesley, numa ala de presos vulneráveis. O problema é o seguinte, onde é que esses presos vulneráveis, em geral, são pessoas ricas, são empresários e tal, políticos, pessoas importantes que são presas e, num caso de rebelião, esses presos chamados vulneráveis são utilizados como moeda de troca com as autoridades. Eles são transformados em reféns, etc., e viram moeda de troca. É por isso que o sistema prisional, que, aliás, tem a obrigação até constitucional de garantir a segurança dos presos, preserva a segurança deles, colocando-os numa ala específica. Racionamento. Hoje estão sem água as regiões do Gama, Lago Sul, Paranoá, Jardim Botânico e condomínios JK e também Impérios dos Nobres. Os moradores dos bairros Oeste, Morro Azul e Bela Vista, em São Sebastião, e dos setores habitacionais Contagem e Mansões Sobradinho também estão no rodízio desta sexta-feira. E a seguir tem o Minha Brasília e mais um mix de convidados nesta semana, que o programa completa 4 anos. O Band Cidade volta já.